o pecado original? Olá, o que é o pecado original? O que é esse nome? Na Bíblia não existe uma definição de pecado original. Na verdade, esta informação foi apresentada por Santo Agostinho para mostrar quando o nosso pai Adão, que é o genearca, que é a origem, que é o nosso primeiro pai, ele pecou, aquela rebeldia se tornou uma passagem para toda a raça. Ele se tornou assim uma fonte, é o que na teologia eles chamam de o cabeça federal do pecado, da humanidade. Ele passou tudo isto para a raça. Então o pecado original, ele é aquele pecado que vem de Adão. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 51, versículo 5, Davi, ele está pedindo a Deus uma purificação, uma limpeza para ele, porque ele diz assim, eu nasci na iniquidade, ou eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a mãe de Davi cometeu um adultério, é que nós herdamos desde o ventre materno esta tendência para a rebeldia, para o egoísmo, para o caos, para a mentira. Isso faz parte deste pecado original. E aí nós temos Davi dizendo, olha, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos contaminados com este pecado de Adão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, o apóstolo diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Só tem dois representantes, dois cabeças diante de Deus. Em Adão, nós herdamos este pecado original. Em Jesus Cristo, nós recebemos uma salvação e saímos desse esquema do pecado original. Isto Paulo vai descrever muito bem em Romanos capítulo 5, de 12 a 21, nós vamos dar uma leitura aqui sobre isso. Ele diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Eu vou descendo uma rua, dirigindo, e não sei naquela cidade se aquela rua é contramão ou não. Mas na hora que eu vejo a placa de contramão, eu fico em desespero, porque eu sei que eu estou errado. Então, mas a lei, ela não veio senão para dizer que o pecado já existia em mim. O pecado reinou, o pecado reina desde Adão até Moisés, quando apareceu a lei. Mesmo assim, aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para muitos. Ele mostra aqui exatamente
os dois lados. Adão trazendo um pecado para toda a humanidade, e o ato de dom da graça de Deus por meio de Jesus Cristo é abundante sobre muitos, sobre todos aqueles que creem. Então, o pecado original é o pecado que vem de Adão, mas em Jesus Cristo nós ganhamos uma outra dimensão, que é a libertação do poder do pecado. E o apóstolo Paulo chega a dizer assim: o pecado já não terá domínio sobre vocês, porque não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por meio da graça de Cristo Jesus, nós fomos libertados do pecado original. Nós não somos libertados pelo batismo nas águas, nem por um ato batismal qualquer, mas somos libertados pelo batismo no corpo de Cristo. Paulo pergunta, continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, porque todos nós que fomos batizados na morte em Cristo, fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, não é na água, é o batismo da cruz, é o batismo em Cristo, é o batismo na morte que nos liberta do pecado original. Pecado que, graças a Deus, em Cristo Jesus, ele foi demovido e nós podemos agora, ainda que tenhamos uma natureza caída, uma natureza humana sujeita ao pecado, já não temos mais o servo do pecado, o velho homem que foi crucificado com Cristo. Que Deus nos dê graça para crer na palavra de Deus e descansar na suficiente obra de Cristo. Fica aqui o meu abraço de coração para coração. Até a próxima.